Bom, eu que agradeço demais sempre a receptividade. Apaga aqui? A luz, já queria que apague a luz aqui? Por mim, não, tá bom. Bem, então, Por mim, tá só ótimo. fecha ali a porta pra gente. Acho que ela vem sozinha, né? Então, eu também agradeço demais, né? Sou muito grato a esse departamento, todos os colegas. Boa tarde aos professores, alunos, pesquisadores, pós-doc, né? E eu vim contar aqui uma conversa com vocês que quando eu fui convidado assim, eu não sabia mais ou menos para onde ir, né? Depois eu fiquei pensando assim, pô, ninguém me conhece, né? Sou um ET aqui, né? Então eu vou falar um pouco de mim, entendeu? Como é que foi a minha vida, assim, dentro dessa perspectiva da universidade, o que eu aprendi com isso. E aí, falei, então acho que eu vou além disso, eu vou tentar fazer também uma certa análise do que está sendo a minha contribuição. Aí eu inventei um índice para tentar ver a minha pertinência dentro daquilo que eu estou propondo. Eu achei até interessante. Modéstia à parte. Então, novamente, muito obrigado a todos. Então, esse título eu acho que ele é bem... passeia muito por aquilo que eu gosto de fazer, né? Que é entender, né, os serviços ecossistêmicos nos diferentes ecossistemas, seja ele mais antropizado, nos naturais, até mesmo nos agrossistemas também, que eu tenho uma interface muito legal, né? Então, eu vou... Isso aqui é um pouquinho de mim, né? Inclusive, aquilo ali sou eu. Eu entrando na Rural em 92 até 97, trabalhando muito já, gostando já da área de consolo, silvicultura, bacias, extensão rural, fiz muita coisa, até fora do Rio, Ceará, Sertão Central, aprendizados ótimos e tal. E aí também tive experiência como bolsista na Embrapa, né? Nesse tempo também mexendo principalmente com fixação biológica de nitrogênio, que também foi uma experiência bem legal, tanto em laboratório quanto em campo. E aí quando eu formei, né, eu fui trabalhar na FBCN, que é uma ONG secular aí, que atuava junto com a prefeitura no projeto Mutirão Reflorestamento em favela, né? Trabalhava com a galera nos reflorestamentos da favela. Outro universo, outro mundo, outro aprendizado, muito legal. Saindo dali, eu fui para o WWF, né? Fui trabalhar com políticas públicas, planejamento participativo, basicamente coordenação de projeto de campo, né? E aí depois eu entrei para a FAETEC para virar professor de ensino, educação básica, né? Aí eu comecei a mexer com as ferramentas de educação ambiental, entender, construir uma experiência de docente que, na verdade, você trabalhar com criança é você aprender a dar aula. Porque você prender a atenção do moleque 40 minutos, sinal que você é um bom professor, entendeu? Isso vai ser um indicativo. E daí depois eu saí, paralelamente eu construí também uma empresa de consultoria, que graças a Deus a gente teve muita inserção no país todo, foi bem legal a experiência, que era tipo Ana, a minha consultoria, e chegando na UF em 2011, né, em Volta Redonda, que vai ser basicamente o que eu vou trazer aqui de apresentação, uma vez que eu tenho aqui apenas um produto já concluído aqui no programa, ainda sou bem recente aqui para poder pensar melhor, né? Então eu concentrei mais na atividade lá. Então, vou pensar então nas conexões das paisagens, né? Então vamos começar pelos ecossistemas naturais protegidos. Essas são as unidades de conservação, que são espaços legalmente protegidos, né? Com finalidade tanto para conservação e preservação dos recursos naturais e também integração de forma sustentável, né? Com a cultura de uma maneira geral da sociedade, incluindo aí o turismo, né? E a educação. Essa é uma unidade de conservação, a menor do Brasil, né, que fica lá em Volta Redonda, divisa com Barra Mansa, aqui é Volta Redonda, aqui é Barra Mansa. Ela tem apenas 131 hectares, foi criada em 1985, e ela é uma ARIE, uma área de relevante interesse ecológico. Está dentro do SNUC como unidade de conservação de uso sustentável, ela não é de proteção integral. Aí todo mundo pergunta, mas o que significa ARIE? Cara, o negócio é o seguinte, a ARIE, quando eu categorizo, tem 3 no Brasil. O nego acha interessante, mas não sabe ainda por quê, então deixa quieto aqui e vira uma área. É mais ou menos isso assim que as pessoas categorizam, sabe? É uma área importante, mas não é uma reserva biológica, não é um parque. Então uma área está garantido algum instrumento, ela não precisa ser em área pública, pode ser privada também. Esse é um grande problema. A CSN, quando foi privatizada em Volta Redonda, ela junto com ela levou 20% da terra da cidade toda. Inclusive essa fazenda toda aqui, ó. Uma fazenda que foi junto de brinde com uma siderurgia.
coisas que acontecem. E isso gerou uma briga muito grande, que tem até hoje repercussão, inclusive eu participei ativamente dessa briga, porque, apesar disso, eu trouxe aqui alguns exemplares, esse aqui é um gato maracajá, é esse fragmentinho mínimo aqui numa área, uma matriz extremamente antropizada. Tá? Isso roxo aqui é CSN. Tá? Tem recursos hídricos lá, bem interessante, uma fauna muito bacana, bugios, né? Até o símbolo dela é o bugio. Né? E a gente desenvolveu muito trabalho nessa unidade, em parceria com o ICMBio, com o Sandro, nosso grande amigo, inclusive também nos movimentos sociais. Né? Então aqui, velho, CSN se manifesta a favor de projeto que muda a categorização da cicuta. Do nada, a CSN virou assim para a cidade e falou assim, não, ela está dentro da nossa fazenda, ela não vai ser mais uma ARIE gestada pelo ICMBio, ela vai ser uma RPPN, ou seja, ainda uma unidade de conservação, ainda de uso sustentável, somente gestada por eles. Aí a gente ficou assim, mas por que os caras estão assim do nada? Aí caiu a ficha. As ARIEs, deixa eu voltar lá. Bom, vou passar para... tá aqui. As ARIEs, elas têm, pelos NUC, a Lei 9985 de 2000, elas definem que no seu entorno tem que ser delimitada uma zona de amortecimento, tá? Que também é protegida, precisa de licença e anuência do órgão ambiental para as atividades antrópicas ali. E a CSN tem um grande problema com resíduo, escória. Ela é dona de uma montanha de 30 metros de escória a menos de 30 metros do Rio Paraíba. Tá? E aí a gente caiu nessa ficha. Pô, a RPPN não tem zona de amortecimento. Então, uma boa área para botar escória. Aí a gente começou uma briga incessante. Primeira coisa, a gente tinha que convencer a cidade que era uma ARIE. Isso foi o momento mais difícil do mundo. E a gente fez um evento, né? Que foi esse evento, um deles, mas o primeiro foi categórico. A gente fez um evento, marcamos a data, na Câmara de Vereadores, os vereadores apoiaram, e a gente não prestou atenção na data. Foi o dia da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, da mesma hora. Aí quando a gente viu, já era, já tinha saído da televisão, já estava no rádio. Aí a gente foi para lá, todo mundo assim, a gente senta lá, jogou um baralho, não tinha lugar para ninguém sentar. Lotou. Aí a gente viu que o movimento estava ganhando força, né? E essa força foi bem legal, que com isso a gente conseguiu garantir que ela se mantivesse como uma ARIE e foi essa relevância da unidade para toda a sociedade local. Né? E aí vou mostrar então como que a gente foi trabalhar lá na cicuta. O primeiro trabalho que a gente fez lá, né, foi exatamente uma pergunta. Eu conhecia pessoas de um monte de lugar e todo mundo falava assim, a cicuta é uma borda só. Até o ICMBio falava isso. Ela é uma borda. Por quê? Aqui tem uma figura que mostra melhor. Aquela ali. Esse aqui é o perímetro da cicuta. Esse aqui é o rio... Pô, falei que ia ver o nome, esqueci de ver. Esqueci de novo o rio. É um secundário que contribui com Paraíba do Sul. E aqui, se a gente olhar bem, tem uma calha aqui de um córrego terciário, que é o Água Fria. Tá? Ah, tá diminuindo. Ah, tá. É o Água Fria. E então ele corta aquilo longitudinalmente aqui, esse perímetro da unidade. Falei, pô, interessante botar um ponto quadrante, como desenho amostral, e a gente vai ver qual é mesmo, se é tudo borda mesmo, se tudo é uma tipificação florestal só, com características de borda. A gente fez esse trabalho, que é esse aqui, né? Que a gente adotou um método de amostragem, tem todas as características aqui, né? Então a gente considerou os indivíduos arbóreos, fizemos 100 pontos aqui distantes, incluímos aí 400 indivíduos arbóreos, sendo que tinha um percentual morto. Identificamos 118 espécies com predomínio de Fabaceae e Myrtácea, que é comum na Mata Atlântica. Esse perfil aí é comum. Uma diversidade muito alta e uma distribuição também pela área, também misturas da espécie também muito boa, né? Mas uma coisa muito interessante, uma espécie que domina a região, essa tal de Actinostenos verticillatus, que não aparece em lista nenhuma como espécie dominante, só lá. Tá? E nem é Myrtácea e nem é Fabaceae, ela é uma Euphorbiaceae. Ninguém entendia isso, a gente tem uma grande discussão. É uma lista diferente, né? Isso já chamou a atenção da gente.
E só que, em resumo, a gente achou que daquele trecho examinado, que é um trecho ciliar, né, a gente encontrou espécies ameaçadas, inclusive populações de palmito, né, do Euterpe edulis, né, com conservação efetiva, presenças de espécies de estágios sucessionais mais avançados. A gente caracterizou mais ou menos o trecho como estágio médio de regeneração, tá, uma floresta já formada, bem estruturada horizontalmente, ou seja, em termos de distribuição de espécies, né, com regeneração contínua, ou seja, um sistema resiliente funcional. Então a gente respondeu a pergunta, olha, não aborda um trecho que milagrosamente é bem pequeno, ele é bem antropizado também, mas ele é guerreiro, né, então merece ser preservado, né? E aí a gente fez também o estudo com a serrapilheira, também no mesmo trecho, nos mesmos pontos. E a gente chegou a uma outra conclusão. O aporte, apesar de não ser os trechos semideciduais, que é aquele tipo de vegetação de Mata Atlântica, que tem uma estação demarcada seca no meio do ano, função da posição de continentalidade, geralmente está ali entre aporte médio anual, entre 9,4 a 11, 12, né? E a gente achou 2,18, 2,11 na verdade, bem menor. Só que isso aqui geralmente é visto em trecho contínuo de floresta. Aqui a gente está vendo em trecho, como pode ver aqui, ó, abertura de dossel, porque é uma calha de um rio. Então você tem talvez menor influência do aporte ali. Isso aqui é o córrego. Ele é um córrego quase efêmero, né? Porque ele vive muito seco, uma grande parte do ano seco. Mas a gente perdeu alguns coletores lá também quando ele chove, quando ele enche. Leva tudo e nunca mais achamos, né? Essa aqui é a Elaine, que é a minha aluna aqui do doutorado, que ela vivia atolada nesse córrego o ano todo. E foi a dissertação dela. E a gente conseguiu ver que tem um aporte médio, não muito alto, mas porém contínuo, né? As folhas é a principal via de ingresso dessa matéria orgânica, né? Principal fonte de matéria orgânica. A taxa de decomposição é como se esperar de uma floresta estacional, ela tem também sazonalidade mais lenta numa época do ano. E a meia-vida demonstrou uma liberação mais lenta de nutrientes. Mas o que acontece é que o estoque tem ali um estoque de matéria orgânica e tem um trabalho de uns micro-organismos, ou seja, um serviço ecossistêmico ali de suporte e regulação funcionando, né? Ou seja, a unidade está funcionando. Então, tanto de vista de biodiversidade e estrutura florestal, também quanto na parte de dinâmica de ciclagem de nutrientes. A gente também fez a análise da distribuição desses nutrientes, só não coloquei aqui. Aí a gente foi ver depois por fora, né, tal da zona de amortecimento. Isso aí já foi uma tese de doutorado lá da Rural, que eu ajudei, na verdade eu fui co-orientador. A professora Lúcia dos Anjos, lá do Solos, lá muito boa. Então a gente estudou essa paisagem, né, que a gente pode ver essa aqui é a cicuta, esse pedacinho aqui. Ó. Isso aqui é o que a gente chama de zona de amortecimento, que está em volta. Então a gente viu que tem 3.300 hectares de entorno dessa área de zona de amortecimento. A floresta com 221 fragmentos em segunda fisionomia predominante aqui. Muito fragmentada, mas pelo índice de paisagem, ela tem bastante contágio, ou seja, visualmente a gente consegue ver que ela é facilmente ligável. Ela é bem ligável, assim, se a gente pensar em termos de conectividade, né? E dois fragmentos grandes, esse principal e esse mais espraiado aqui, ó, que o programa entende como um fragmento separado. Essa é a tabela de uso com a fragilidade de solo de 61%, ou seja, uma média para alta fragilidade. Aí vem a nossa surpresa. Quando a gente montou um experimento separando pequenos fragmentos, médios e grandes, em função da amplitude das próprias... definida essa classe a partir da amplitude dos fragmentos. E a gente chegou com os parâmetros ambientais, principalmente as variáveis de solo, serrapilheira, a gente observou que não tinha muita diferença de quase nada. Então a gente observou, nossa, os fragmentos são diferentes e nada muda muito. Beleza. Aí nós fomos ver os parâmetros da estrutura da vegetação.
mesma coisa, nada mudou muito, né? Então a gente chegou à conclusão que a área está tão antropizada que ela está estacionária, né? O que garante aquilo ali é que os fragmentos são altamente resilientes, né? Isso tem uma explicação talvez muito geomorfológica, que aquela região é uma região de mar de morros, que a gente chama aqui, geomorfologicamente falando. É aquele relevo muito dobrado, com aqueles morrotes muito convexos, assim. E isso dá uma certa circularidade do relevo, e isso protege. Tanto é que para subir os fragmentos é uma luta, porque eles são extremamente íngremes, né? Então, essas morrotes formam ilhas e que mantém uma certa ali, que ajuda a reter também nutrientes, umidade, banco de sementes, mas ela fica estacionária. Então a gente percebe que a conectividade é que pode, futuramente, melhorar esse processo dinâmico para ter um avanço sucessional. Então é importante que essa unidade ela garanta-se mais como uma ferramenta de expansão. Então a gente tem um projeto de lei no Congresso, que a gente retirou no governo que existiu aí. A gente resolveu melhor tirar ele de circulação, a gente está botando ele de volta agora. Tentando recategorizar ela, mas não para RPPN, mas para mais protetiva, para refúgio de vida silvestre, que é uma categoria de proteção integral, ampliando esse limite de 130 hectares para 680 hectares. Então tem vários estudos lá de fauna, esses estudos de floresta, serrapilheira, recursos hídricos. Fauna tem vários grupos taxonômicos, morcego, bugio, um monte de coisa. Fauna epígea, né, de solo, um monte de coisa. E os indicadores são ótimos, então indica-se que essa área tem potencial para ser expandida, e haja vista que essa aqui, a cicuta, é a única floresta estacional, ou seja, semidecidual, né, desse tipo de ecossistema, sob tutela federal protegida do estado do Rio de Janeiro. Não tem outra floresta semidecidual protegida no estado do Rio de Janeiro. Federal. Estadual temos duas. A Mata do Carvão, que é lá em Campos, lá para o norte, não é Campos nem nasce. E a Concórdia em Valença. Só essas duas e mais agora. E tem agora a nova APA do Paraíba do Sul, mas a APA é APA. Então a gente queria que ampliasse ela. Então existe essa proposta com base em todos esses estudos. Então a gente está tentando conectar paisagens de ecossistemas naturais até mesmo diante desse alto processo de fragmentação, né? Então aqui tem algumas espécies que a gente encontra nos fragmentos, né? As características que a gente mais ou menos já falou. Aqui. E aí a gente vai conectar novas paisagens agora, né? Vamos passar para os agrossistemas. Eu coloquei duas figuras que, esse cara aqui foi uma pessoa que me estimulou muito a gostar de agrofloresta, que é o Ernest Gust, né? Que é um pai da agroecologia no Brasil, o cara que trouxe essa cultura para o Brasil, né? Lá no sul da Bahia. E essa aqui é a doutora Ana Primavesi, também, que é uma pesquisadora que infelizmente já falecida, e dedicou a vida para a agricultura ecológica, os movimentos e tal, né? Então a ecologia florestal mostra como diversidade, estrutura e funcionamento garantem resiliência, né? E os sistemas agroflorestais traduzem esse conhecimento em prática produtiva, né? Então essa que é bem legal, o saber popular. A gente aprende mais com os outros do que a gente consegue ensinar para os outros. Esse é o grande macete do agrofloresta. Você vai numa roda, você vai sair de lá mais abastecido de informação do que você levou. Isso é muito gratificante, tá? De várias fontes, assim, né? O movimento é muito rico de informação. E esse trabalho, então, foi bem inusitado. Foi um trabalho feito num Prodetab, Embrapa Rural, de 2000. Um contrato Prodetab Embrapa 2000. E uma das propriedades, que era esse sítio Cachoeira, que ficava em Barra Alegre, Bom Jardim, era uma propriedade... Ficou bem fraquinha ali a figura, né? Eu vou tentar mostrar. É uma propriedade tipicamente de agricultura familiar. Um senhorzinho, 76 anos, infelizmente falecido também, que foi uma pessoa maravilhosa, Exaltino Stanley. Muito gente boa, assim. A gente ficava na casa dele, ele fazia comida pra gente, era mal barato. E
um sítio, né, como eu disse, familiar, já dentro da floresta ombrófila, né, que é o contrário da floresta semidecidual. Essa é sempre verde, né, sempre com folha perene. E no reverso do Planalto da Serra dos Órgãos, né, um clima muito úmido, com muita precipitação, zero déficit hídrico. E essa propriedade, ele tinha a prática de agricultura de pousio, né? Como ele era mão de obra escassa, ele dependia dele e dos filhos, então ele plantava uma rocinha aqui, aí colhia, abandonava aquele pedacinho, abria outro ali, abandonava. Então ele tinha memória e ideia e registro do tempo que ele manipulava aquelas roças. E algumas outras informações ele trazia também com a memória dele. Então, a gente andando na propriedade dele, a gente conseguiu identificar esse cenário. Áreas que tinham 1 ano de cultivo, que ele abandonou recentemente, colheu, tinha até restos ainda de cultura lá. 5 anos, 7 anos. Aí aqui que é engraçado, 15 anos ele identificou uma encosta, que depois eu acho que eu vou mostrar mais ou menos aqui. O 157 está no fundo desse vale aqui. O 70 está aqui, o 15 está aqui e o 35 está aqui. Aí como é que ele chegou nessas datações? Até que a Lu me perguntou, fez datação? Eu falei, não, foi tudo na conversa. 15 anos, porque um fogo entrou da propriedade do lado para dele. E foi um evento trágico, morreu gente, saiu no jornal, ele tinha um jornal, a gente olhou a data. Aí dava mais ou menos uns 15 anos. 35 anos foi uma área que ele abandonou de um plantio, que ele já tinha virado pai, o filho dele tinha 35 anos, a gente ali deve ter 35 anos e tal. E 70 anos era uma mata bem no alto da cabeceira da propriedade, bonita, e que ele nasceu lá, o pai dele teve ele lá, e ele disse que nunca viu ninguém plantar nada lá. Aí ele tinha 76 anos, gente, então tem mais de 70. Mas a gente trabalhando na área, a gente achou muito café. Dentro da floresta, com mais de 76 anos parada, a gente achou muito café ainda como recrutante lá. Não frutificava, mas tinha. Então esses solos bem característicos das regiões dali da serrana, né? Solos mais jovens nas encostas, rasos, né? O cambissolo. Argissolo, que é aquele solo problemático, que tem um horizonte betextural mais argiloso, que costuma escorregar, né? Quando chove muito. Nos terços inferiores, e o latossolo, que são os solos mais intemperizados e tal, nos terços médios e também para os fundos das bacias. E aí vem o que a gente aplicou essa metodologia, né? Usamos o sistema de classificação APG3 à época, que agora já é 4. Calculamos o índice de diversidade, fizemos métodos de aglomeração no PGMA, visando agrupar ali, né, no caso, as estações, não as amostras. Foram 6 estações para 94 espécies, porque tinha algumas espécies não determinadas floristicamente. Por aqui a gente vê, esse trabalho eu costumo dizer que é uma boa aula de sucessão ecológica, né? Porque é tudo muito determinístico, assim, né? Lógico que existem eventos estocásticos no meio, mas você consegue ver como explica bem. 1 ano a gente tinha uma espécie com 4 indivíduos. Uma área basal, que é a área circular do diâmetro a 1,30 m do solo, essa superfície, que é um parâmetro importante para a gente ver o grau de ocupação da espécie na dominância, de 4 metros quadrados por hectare, né? Presença totalmente dessa espécie, né? Que é a Vernonia, que todo mundo conhece como aça-peixe. É uma espécie pioneira, né? Ou seja, de áreas bem abertas, bem início de sucessão, e totalmente dispersa pelo vento, ou seja, ela não depende nem de ninguém para existir, só ter vento que ela vive, né? Então, ou seja, é uma espécie bem, aí diria, bem estrategista, bem oportunista. Aí, com 5 anos, a gente já consegue entender que aumenta a biomassa com o número de indivíduos e espécies também, né? Apesar da área basal não variar tanto. Mas o grande gradiente, você vai ver ela quando chega aos 70 anos, que a gente está trabalhando com 53 espécies, né? Com 198 indivíduos, 53 espécies, uma área basal já de 50, ou seja, a legislação diz que a área basal de 28 centímetros
de florestas avançadas. Aqui está quase o dobro. Né? E muita presença de fauna, né? Como mecanismo dispersor, e essa relação de recrutamento por fauna também muito grande. Então, ou seja, dentro de uma propriedade rural, você consegue ter um grande repositório de biodiversidade, consegue manter fragmentos importantes como provedores de biodiversidade, prestando serviço importante de regulação, mesmo em áreas agricultáveis. Então, esse é um grande experimento que mostra que grande parte da nossa biodiversidade da Mata Atlântica, desse estado reduzido, fragmentado, ou ela está em áreas extremamente inacessíveis, né, os grandes paredões aí, ou ela está em área protegida e muitas delas estão em propriedades rurais. Então tem uma grande relevância as propriedades rurais para fazer essa conectividade. Né? Existem muitos agricultores que têm essa consciência de manter essa biodiversidade. Então isso é um trabalho bem interessante. E quando a gente fez essa análise de presença e ausência, a gente chegou aqui nesse dendrograma bem interessante, né, que as áreas de 1 e 5 tinham uma similaridade maior, porém próxima da de 7, que destoava totalmente da de 70 em termos de similaridade. Isso foi legal, descreve exatamente aquela tabelinha bacana. Agora que me deixou de cara, que a gente fez um seminário na Embrapa com os outros grupos de pesquisadores. E daí tinha a Elizabeth, que trabalhava com fauna epígea, e o Bruno, que eu esqueci o nome do Bruno, da Embrapa Solos, que ele faleceu, inclusive. Gente finíssima. Ele trabalhava com diversidade microbiana, diversidade genética microbiana. E a gente não combinou nada, mas a gente fez essa análise de dendrograma cada grupo. E quando a gente cruzou os dendrogramas, eram exatamente os mesmos. Até as linhas de corte. A gente ficou abismado. Não conseguimos publicar isso, a gente só tem um resumo de um congresso de ecologia no Ceará, que o único volume que não está disponível é justamente o volume que tem esse trabalho na internet. Eu tenho, por acaso, uma xerox, porque o Bruno faleceu na sequência de uma forma muito ruim. Então a gente não conseguiu dar andamento a esse trabalho, mas ele foi bem interessante. Foi publicado numa revista, essa parte da floresta, que é uma revista lá da Federal do Amazonas. Aqui tem uns resuminhos, né, de como é que funciona a cada, mas eu mais ou menos descrevi ali, né? Similaridade e tal. Tem 20 minutos, 23. E agora vamos falar das cidades, né? Tem também coisas interessantes em cidades, né? Essa cidade é a tal Volta Redonda, né? Essa aqui é o Grande Jardim dos Inocentes, né? O nome dele é esse, né? É um corredor verde importante na cidade. Essa é a grande CSM, né? Mas as ruas da cidade são bem arborizadas, né? E as florestas urbanas, elas revelam importantes serviços ecossistêmicos, né? Seja para modulação da temperatura, captura de carbono, a importância na retenção de poluentes e água, e além de serem ecossistemas ativos que proporcionam também bem-estar social, saúde mental e até saúde física. Né? Mas incrível, também presta desserviços. Né? E aí que a gente consegue ver como é complexa a discussão de trabalhar com florestas no ambiente que tudo foi meio que, assim, veio de um jeito. Né? Se você pensar, a parte sanitária chegou. Aí depois entraram as telefonias saindo enfiando fio no meio do esgoto. E de repente explode tudo. E aí daqui a pouco vem a água também e se coloca ali. Aí planta uma árvore também, aí mudaram de repente o piso, aí, cara, e começa a dar conflito. E esse conflito quem trabalha no setor de arborização urbana dos órgãos públicos é um cara que vai todo dia para o trabalho com problema ou alguns problemas para resolver, que são inúmeros. Desde a escolha da espécie, que muitas vezes as pessoas não consultam as pessoas. Então planta uma árvore. Qual que tem no viveiro aí, João? Tem amendoeira, manda. Não quer saber, entendeu? João disse que tem amendoeira, planta amendoeira. E às vezes a pessoa não quer uma amendoeira. Tem isso. Eu moro ali. Eu preciso ter a minha preferência, a minha percepção. Na Europa se faz muito isso, em alguns países. Eles trabalham com percepção, com buquê de planta, com várias formas de folhas e flores, e até arquiteturas de árvore, monopodial, simpodial,
conífera ou palmeira não, mas conífera, para a pessoa mostrar qual que é ela que tem mais aptidão naquela arquitetura, tamanho de folha pequena, muita gente não gosta, entendeu? Que entope bueiros, enfim, tem muito problema que isso é atribuído aos desserviços. E nas cidades grandes tem acontecido um problema também com a segurança. Então nós fizemos também um trabalho de entrevistar os moradores da cidade sobre a arborização urbana. O resultado dele é chocante. Todos entendem a importância, inclusive para a parte de poluição da cidade que vive esse dilema. Mas todos eles reportam que o grande problema da arborização é porque de noite ela faz sombra, fica escura e pode ser um local mais passível de ter uma violência urbana. Então tem esse desserviço. Que às vezes você pode ter instrumentos para amenizar isso, você tem espaço, já existem isso em alguns lugares. Você tem uma franquia de uma cafeteria numa praça para que ela possa ter vida à noite também, e ali ter um espaço de convívio. Outros lugares não tem jeito, é policiamento ostensivo. Tem lugar que faz uma coisa que Copacabana, por exemplo, faz. Eu acho horroroso. Tem um cadeado num portão que fecha de noite. Eu acho bem mais agressivo o negócio. Mas você tem formas de fazer com que isso tenha respiração, interação com a sociedade e segurança ao mesmo tempo. E, obviamente, que a segurança está sendo cada vez mais apontada como um dos problemas urbanos, né? Mas aqui a gente não foi ver isso. A gente foi trabalhar com isso, com uma orquídea. Essa é a Oceoclades maculata, uma orquídea muito comum, ela é exótica, muito resistente, né? Ela é super adaptável, diria até uma invasora, né? Com todo carinho. Mas por que a gente escolheu, né, uma orquídea, né? Que geralmente a gente utilizou para entender a capacidade dela de absorver metais. Então a gente conseguiu observar que essa orquídea, a gente espalhou ela na cidade toda, são nesses pontos aqui, né? Todos esses pontos aqui é uma orquídea. E a gente conseguiu observar que ela servia muito como um organismo passivo de biomonitoramento, e a gente se apoiou no modelo europeu do Eurobionet, que era uma época que a Europa estava usando plantas bacaninhas, bonitinhas, para entregar para as pessoas, para que as pessoas cuidassem, e ao mesmo tempo eles tivessem uma rede muito ampla, porque pelo gosto da pessoa, a pessoa cuidava da planta, então eles tinham mais respostas. E geralmente o pessoal faz isso com tilândsia, que é uma coisinha uma esponjinha assim que fica nos fios, e ninguém dá muita atenção. Então a gente teve essa ideia de usar, e funcionou. Nós distribuímos 78 orquídeas na cidade, coletamos na estação seca e chuvosa, todo mundo cuidou, seguiu as nossas orientações, e a gente fez 2 leituras. Ali tá mais claro os pontinhos, né? E muito interessante, não vou ter esse detalhe, vou entrar mais aqui no mapinha aqui, né, que ela foi muito eficiente para a leitura de manganês e ferro. Ora, será por quê? Né? Ferro siderúrgica, CSN. E o manganês também presente nos óxidos, com ali para os resíduos da CSN que eles utilizam na fabricação do cimento Portland. Então, muito manganês e muito ferro na cidade. Ferro é muita coisa, né? Então, dessas ordens, 17 mil, a gente estava 17 mil. E as regiões que concentram mais o ferro são aqui, ó, justamente do ladinho da CSN, como a gente esperava. E aqui, essa região testemunha aqui, a relação disso é quase 100 vezes menor, tá? Nessas 2 regiões mais distantes da CSN. Então, esse trabalho também mostrou a importância desses elementos arbóreos e da floresta para entender como um biomonitoramento, que a sociedade pode participar e interagir também e fornecer dados com segurança. Né? Bom, falta quanto, Carla? Oi? 16, né? Deu uma falhada ali agora. Então, beleza. Então foi nesse sentido que eu trouxe aqui mais ou menos essa conexão de paisagem, que a gente mexe com as áreas protegidas, com as áreas agrícolas, com as áreas urbanas. E aí, então, eu resolvi testar um índice que pudesse ver qual a profundidade que isso tem em termos
dos estudos, né, com relação aos serviços ecossistêmicos e com relação aos ODS, né? Então eu criei mais ou menos um índice, que chamei ele de IOS, que é um indicador sintético, para cada produto que eu orientei desse tempo que eu estava lá em Volta Redonda. Foi mais ou menos orientação com orientação, mais ou menos 40 produtos. E a gente pode ver que eu gostei do resultado, assim, lógico que foi um ensaio, eu preciso pensar melhor, foi só um ensaio, mas eu gostei. Ele pegou a dimensão de aderência aos ODS com um percentual de adequação, aderência aos 4 serviços ecossistêmicos de provisão, regulação, suporte cultural, e a intensidade com que cada subíndice desse ele é apresentado, se é baixo, médio ou alto. Porque é muito comum a gente pegar um artigo assim, serviços ecossistêmicos, aí tu vai ler, o cara fez um levantamento de planta. Onde está o serviço aqui que eu não entendi ainda? Então, muitas vezes as pessoas utilizam o nome, mas não se aprofundam na descrição, na caracterização, no mapa do fluxo, na questão em si. Uma questão que eu acho que... Eu escrevo como isso. Oi? A discrecidade baixa menor, se então ele caracteriza por ser linear, né, porque é uma soma ponderada dos bis, pelo usar esse serviço assistente, problema. Juntei todos os produtos. E cheguei aqui com o somatório. O somatório que esse índice alcançou foi de 70% dos S e aderentes, né? E o resultado final foi esse, principalmente os ODS ali, clima, vida na Terra, e o 12 eu esqueci. O 12 eu esqueci. Foram os que mais se destacaram. 75% de adequação a DS e 90% de adequação a serviços ecossistêmicos, né? Então indica um certo impacto, né, socioambiental aí com base nesses produtos. O maior destaque foi para serviço de suporte, né, com esses temas, né, de composição florística, diversidade, estrutura, regeneração, serrapilheira, ciclagem de nutrientes, fragmentação, interação solo, vegetação, clima, que alcançou o maior intervalo de IOS entre 0,85 e 0,95. Ou seja, base ecológica e metodologia bastante consolidada para esses estudos. E aqui tem um exemplo desse estudo que foi justamente no sistema agroflorestal, agora na região oceana, né, que é o grupo de trabalho e tal. Nesse grupo a gente conseguiu ver uma área que era ocupada por cultura pecuária, né, os tamanhos das parcelas. Analisamos também parâmetros de fertilidade do solo,
ainda com os indicados e dados. E a gente tem 3 temas, todos eles ali de 10 anos, temas jovens, um mais incisivo, bem mais, né, que 3 aqui, que tema já. Outra, nessa época, foi, sei lá, de união da trofa, né, e manso, com uma fonte de combustível e tal, estavam querendo estimular essa planta para isso. E os sistemas agroflorestais interessantes para colocar essa fonte também além, né, das outras. Então ele entrou com essa função, banana, pinhão manso. E um sistema jovem ainda em formação, uma área completamente de borda, só capim, que aqui o doutor estava plantando rápido, vezes, o planeta uma abandonada. E a área é ocupada por espécies replicantes, e a gente enriquecimento com essa planta que chama de uma fabácea, que fixa muito nitrogênio. Então a gente forrou a área com essa planta. Então, ver que os sistemas, eles já têm bastante diversificado. 2,48 é a floresta que a gente encontra em trechos desde do Páscoa, por exemplo. Ou seja, é uma relevante com as presença de diversidade, aquela mesma coisa de observar. Era a questão de relevância de serviços ecossistêmicos nos ecossistemas agrícolas. Né? Então, passando só. Opa. E os blocos de simulação, né? Que a gente encontrou também com a Lita, o Wilson e o Renato também ajudou, e também o Felizardo, um monte de gente ajudou, a própria Lita, incrível. E a gente observou a importância desses sistemas com a regulação de metais, com a distribuição de nutrientes, e quando você esse processo você na própria estrutura, que também se altera em função de uma barreira. Né? Então, a gente conseguiu observar isso. Esse trabalho está sendo mandado agora para publicação. Né? Serviços culturais também estiveram sempre presentes de uma forma mais transversal. Né? E aqui os ODS que mais apareceram, o 12, o 12 é consumo e produção sustentável, porque a gente trabalha com produtor agrícola, né? Então também, cadeias produtivas. Os menos expressivos, né? E algumas conclusões. Um alinhamento com a sustentabilidade, a integração consistente com ecologia e sociedade, né? Os serviços de suporte e regulação aí sendo bem estudados. Uma produção coerente e sinérgica, com forte contribuição territorial, principalmente dentro desses temas. Recursos florestais, áreas protegidas, agricultura familiar. Potencial de impacto social, eixo de governança, né? Eixos transversais envolvem governança, economia, participação social, percepção, e agora eu estou querendo também incluir muito mais a bioeconomia. Né? A predominância dos serviços, regulação e suporte lideram, provisão cultural também aparecem,
a linha de pesquisa que mostra uma certa maturidade, e eu tenho também possibilidade de expansão para a igualdade de gênero e redução de desigualdades. Isso muito identificado nos estudos quando se trabalha com agricultura familiar, onde as mulheres têm muito protagonismo. Então, o próprio índice conseguiu enxergar isso, que tem relevância quando se trata de gênero, nos trabalhos que as mulheres desempenham muito trabalho na produção agrícola e na família. Né? Então, foi mais ou menos isso, dei uma corridinha aqui para não perder o time. Foi isso, né? A gente deixa aí um pouco de tempo aberto aí para quem quiser fazer algum comentário. Muito obrigado. Obrigada, Wellington. Não, é do Renato. Pode falar isso.